E para avaliarmos o impacto que estas medidas podem ter na economia e na vida dos portugueses, contamos com a ajuda de Pedro Bringa, economista. Muito boa tarde, Pedro. Vamos começar aqui pela questão do IRS, que tem sido aqui o motor deste arranque do ano político. Estas medidas anunciadas agora pelo Primeiro-Ministro vão fazer que tipo de diferença na vida das pessoas e, nomeadamente, na vida dos jovens? Bem, em primeiro lugar, percebe-se a preocupação. Vieram recentemente números a lume que dizem respeito à realidade que existe em Portugal de termos um fluxo migratório de pessoas com competências, com licenciados, que o Estado gastou muito dinheiro a formar, para o exterior. E, nesse sentido, percebe-se a preocupação com dar aos jovens uma maior... tornar Portugal mais atrativo a quem anda à procura do seu primeiro emprego e que não veja, com a conclusão dos seus estudos superiores, a inevitabilidade da imigração. Por isso, nesse sentido, eu percebo essa preocupação. Essa preocupação já existe, este problema já vem de trás. Apenas na década passada emigraram cerca de 194 mil licenciados, que custaram cada um cerca de 96 mil euros a formar, o que representa cerca de 18 mil milhões de euros. Podemos pensar em 36 aeroportos de Montijo, ou talvez 2,5 aeroportos da Portela, ou meio PRR, e, como é óbvio, era importante reverter isto. Se estas medidas vão ser suficientes para o reverter. A única maneira de reverter isto, porque estamos a falar de diferenciais salariais, se calhar 3 vezes, 4 vezes mais aquilo que vão ganhar lá fora, a única maneira de resolver isto de forma estrutural no longo prazo era aumentar os salários. É dar condições, mas os salários não se aumentam por decreto, porque não já tinham sido aumentados. Nós podemos passar um decreto-lei e dizer que toda a gente ganha 5 mil euros, mas não é por isso que as pessoas vão ganhar 5 mil euros. Ou seja, é criar as condições para que a economia portuguesa possa criar riqueza. Pedro, eu peço imensa desculpa do estar a interromper, mas temos que seguir em direto para o Conselho de Ministros, onde nesta altura fala a Ministra Mariana Vieira da Silva, que está a fazer o anúncio precisamente da continuação do IVA zero até ao final do ano. A inflação ainda é mais elevada do que aquilo que é o nosso objetivo de médio prazo e o valor que as instituições internacionais indicam, decidimos prorrogar a medida. É uma medida que tem um custo de 140 milhões de euros, a sua prorrogação do fim de outubro, que era onde estava neste momento até ao final do ano e que tem sido acompanhada de um conjunto de apoios ao setor produtivo, e que nessa medida continuam. O trabalho conjunto com as instituições permanece e por isso agora decidimos esta prorrogação até dezembro. O que eu queria destacar é que de todos os pontos de vista, quer da monitorização, da DEC Proteste, quer dos dados disponíveis, esta foi uma medida bem sucedida que cumpriu exatamente os nossos propósitos e por isso é neste momento prorrogada até ao final do ano. Muito obrigada. O capaz mantém-se, é prorrogada exatamente nos termos em que foi aprovada. Obrigada. Olá, boa tarde. Queria-lhe perguntar sobre o cabaz alimentar e sobre a prorrogação do IVA zero. Se há alguma extensão nos alimentos que estão dentro deste cabaz, se vão manter, e se há alguma novidade, e se até ao final do ano ainda se vão verificar algumas alterações, até porque vamos nos aproximando da época do Natal, e se nessa altura poderá haver uma reavaliação para incluir outro tipo de produtos nessa época. Como sabem, face à proposta inicial do Governo, na altura houve algum alargamento, nomeadamente aos produtos destas categorias, aos produtos sem glúten, mas neste momento a prorrogação incide sobre a lista que tinha sido aprovada nos mesmos termos e é isso que permanecerá até ao fim do ano de 2023. Olá, boa tarde. Esta medida, pelo que percebi, ainda vai à Assembleia da República. Nesse sentido, se conta que venham a existir alterações, nomeadamente neste sentido de poder ser alargado a outros produtos, se o Governo estará disponível para essa alteração. E em relação ao acompanhamento dos produtos, foi anunciado na altura um observatório que iria trabalhar para fazer a monitorização destes e de outros produtos. Pergunto se isso está a funcionar e se o Governo teve acesso a esses dados nestes últimos meses, e se pode falar um pouco sobre isso. E também o Ministro das Finanças, na altura em que foi anunciada esta medida, dizia que esperava que a inflação corrigisse os preços e que não fosse necessário prolongá-la. Agora que já tem ainda estes dados de inflação, que já disse que considera ainda elevada e por isso decidiu manter ainda esta medida, pergunto o que é que está a ser pensado para a partir de janeiro, tendo em conta que depois irá haver um orçamento do Estado que esperemos que tenha então medidas que possam corrigir essa inflação. Obrigada.
Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria destacar que a inflação tem feito o percurso da sua redução ao longo dos últimos meses. Aquilo que entendemos é que neste momento, e face ao valor atual, entendemos que era necessário e importante manter a medida até ao final do ano, apesar do seu custo significativo, são 140 milhões de euros nos meses de novembro e dezembro. Nós temos feito um acompanhamento regular, também através da monitorização que a ASAI faz e da fiscalização que faz no terreno, e por isso o nosso acompanhamento diz-nos que entre 17 de abril e 28 de agosto o IVA zero diminuiu em cerca de 9,29% os preços deste cabaz, e por isso a importância de, ainda que com estes custos, que são bastante significativos e face aos números da inflação, considerarmos que é importante reduzir. O enquadramento que estes temas de combate à inflação terão a partir de 1 de janeiro de 2024, será trabalhado em sede do Orçamento de Estado, apresentado na Assembleia da República no próximo dia 10 de outubro, sendo certo que aquilo que prevíamos do ponto de vista da redução da inflação se tem verificado. Sabemos que há ainda decisões a tomar, em função daquelas que também forem, por exemplo, as decisões do Banco Central Europeu e do enquadramento e dos números da inflação que tivermos um pouco mais próximos do final do ano. É esse o nosso objetivo, realçando que aquele que era um temor que existiu na altura de que esta decisão não viesse a ter um efeito efetivo na redução destes bens essenciais que foram escolhidos num trabalho conjunto com o Ministério da Saúde e num plano de alimentação saudável, verificou-se que efetivamente produziu o efeito desejado e também por isso agora prorrogamos esta medida. E vamos já medir a eficácia desta medida. Pedro, há pouco interrompeu para ouvirmos esta resposta. Temos aqui o prolongamento do IVA zero até ao final do ano. O Governo a elogiar os resultados desta medida. Tem sido eficaz? Vejo que está a rir, é porque se calhar não concorda. Ninguém sabe. Ninguém sabe, porque a única coisa que sabemos é um documento que foi publicado pelo INE que diz se a descida dos 6% sobre este cabaz de bens tiver sido correspondido uma diminuição do preço ou uma subida menor que aquela que teria sido observada, correspondente de 6%, então sim, o efeito da inflação tinha sido este e esta tinha sido a poupança dos portugueses. Nós não sabemos, de facto, quanto é que esta medida poupou em termos de poder de compra aos portugueses. Não sabemos. Não sabe a Ministra, não sabe o INE e, tanto quanto eu sei, não sabe ninguém porque essas contas não foram feitas. Eles só falam dos dados da DECO. Mesmo os dados da DECO, quer dizer, nós não sabemos o contrafactual, nós não sabemos se a medida não tivesse sido implementada, qual teria sido a variação dos preços. Os preços dos bens alimentares já estavam a descer antes da entrada em vigor do IVA zero, o preço daquele cabaz. Por isso, atribuir a descida dos preços do IVA zero, 1 para 1, a descida dos 6% do IVA e a descida correspondente a 6% do preço no cabaz alimentar é errónea, não tem nenhuma base de sustentação científica e é wishful thinking por parte do Governo. Até essas contas serem feitas, teremos que perceber o que é que terá acontecido em casos anteriores. Em Espanha não aconteceu. Em Espanha houve uma parte significativa da redução do IVA em dezembro que não chegou ao bolso dos consumidores, ou seja, o IVA baixou, mas os preços não baixaram na mesma proporção. Isso aconteceu em Espanha no princípio deste ano, aconteceu na Finlândia no passado, aconteceu em França, aconteceu noutros. Há muito poucos casos, eu não conheço nenhum, em que uma descida do imposto corresponde a uma descida exatamente na mesma proporção do preço. Que medidas é que poderiam ter sido implementadas para, de facto, fazer diferença no que diz respeito quando os portugueses vão ao supermercado e depois têm de pagar a conta, que dói muito a toda a gente? Digo-lhe já duas coisas acerca disso. E vou exatamente à pergunta, que é, primeiro, nós temos uma crise de inflação. Por definição, a capacidade média de comprar bens e serviços é superior à capacidade da economia de os entregar. E a inflação é a reação a este desequilíbrio. Por isso, não se resolve uma crise de inflação a dar poder de compra a toda a gente. Isso é uma ilusão. Isso é uma ilusão. Isso não funciona. Por isso, aquilo que nós temos que fazer, obviamente, é ajudar as pessoas que têm dificuldades, porque essas sim, quer dizer, não têm outro remédio, quer dizer, as pessoas têm que comer, as pessoas têm que ter um teto sobre as suas cabeças. Pessoas em privação social e material, que são muitas, é bom lembrar, isto não é um discurso anti-impostos ou whatever, em Portugal temos 18% das pessoas em risco de pobreza. Se não fossem as transferências do Estado, teríamos talvez 43% da população portuguesa em risco de pobreza. É muito. Estas ajudas têm que ser substanciais e cobrir uma grande parte da população, mas não todos.
Uma família bem abastada, de classe média alta, gasta talvez 500, ou classe média gasta 500 euros por mês em mercearia, está a beneficiar, eu estava a fazer aqui as contas enquanto a Ministra estava a anunciar as medidas, durante estes 18 meses, que são os 500 milhões iniciais até setembro, e agora estes 140 milhões adicionais até dezembro, pouparia por mês cerca de 28 euros a 224 meses nos 8 meses, de abril a dezembro. Ora, uma família pobre, com esta medida, que gasta apenas 200 euros por mês nestes bens alimentares, vai poupar por mês cerca de 11 euros, cerca de 88 euros num ano. Quer dizer, nós não estamos a dar mais a quem mais precisa. Se estes 640 milhões tivessem sido entregues, por exemplo, temos que definir quem é que receberia, mas se fossem, por exemplo, 1 milhão de famílias em Portugal que recebem prestações sociais ou são beneficiários da taxa social de eletricidade, teríamos uma ajuda muito mais substancial. Em vez de os termos ajudados com 88 euros, 640 milhões a dividir por 1 milhão de famílias, dava 1 milhão de euros. Dava 640 euros. E como é que ficaria a classe média, a verdadeira classe média? Porque aí estamos a falar dos que mais precisam, estava a falar da questão da classe média alta, classe alta, e a classe média como é que ficava no meio disto tudo? Como é que se ajuda a classe média, que também sofre? Vamos ver. O problema de Portugal é que é um país pobre. O salário médio e o salário mínimo não estão muito longe um do outro. Por isso, quando eu lhe estou a dizer que 43% da população viveria em risco de pobreza se não fossem as transferências do Estado, nós percebemos que, de facto, quando falamos em ajudar pessoas, e não tem que ser este 1 milhão, podem ser 2 milhões, pode ser 3 milhões, quer dizer, é aqueles que o processo político e nós, enquanto sociedade, decidirmos que devem ser ajudados, mas não todos de forma indiscriminada. E não uma medida que vai meter muito mais dinheiro nos bolsos de quem mais tem e muito menos de quem mais precisa. É nesse sentido que esta medida é cega. Não que eu esteja contra o alívio fiscal. O alívio fiscal é necessário. Portugal tem que se tornar mais atrativo do ponto de vista fiscal para fixar cá as pessoas, também para tornar o ambiente económico mais competitivo e poder incentivar mais as pessoas a criar riqueza. Isso é importante, mas não vendam isto como uma medida de combate à inflação, como foi feita no comunicado do Conselho de Ministros em abril. Porque não faz sentido nenhum, quer dizer, não tem qualquer racionalidade económica. Nós estávamos há pouco a falar sobre esta reforma fiscal, sobre a descida do IRS que aí pode vir, mas nós não devíamos estar a falar da reforma fiscal como um todo e não como determinadas medidas avulsas. É que não podemos correr o risco de baixar o IRS e depois de subirem outros impostos. Estou-me a lembrar, por exemplo, dos combustíveis. Pode correr o risco de tirar de um lado e acrescentar do outro? Eu acho que tem toda a razão. E essa é precisamente a questão mais importante. Porque não é sério falar de baixar impostos sem dizer como é que se financia. E num orçamento que está relativamente equilibrado, estamos perto do zero, em termos de superávit ou de déficit, para baixar impostos, o que temos que fazer é ou comprometer a consolidação orçamental, e é bom lembrar que dívida custa dinheiro. Nós, até 2027, vamos gastar em juros da dívida pública aquilo que seria equivalente a não sei quantos PRRs, estamos a falar de muitos mil milhões de euros, ou, por outro lado, cortar na despesa. E se vamos cortar na despesa, é preciso perceber que despesa é que vamos cortar. Sem essa discussão, não é sério falar de diminuição de impostos. Há um argumento que eu gosto, que foi aludido até por Fernando Medina, numa entrevista à televisão, que tem a ver com o Orçamento de Estado, que ser um compromisso com os portugueses, e o excedente orçamental tem que ser, de alguma forma, compensar os portugueses através de algum alívio de impostos. Mas depois estas medidas vão ser permanentes ou vão ser transitórias? É que é importante perceber isso, porque se elas são permanentes, vai condicionar a aplicação do excedente deste ano, mas toda a realização dos exercícios para o futuro. E isso ainda não foi explicado. Não foi explicado. E se forem transitórias, até quando, não é? Pouco de que maneira, como é a questão deste IVA temporário até dezembro. Até quando é que isso, quer dizer, não é uma mudança permanente das condições de vida dos portugueses. Eu acho que os portugueses estão talvez um pouco fartos de medidas que são meramente casuísticas, pontuais, e gostavam de ter soluções para si que lhes desse esperança para que num futuro pudéssemos almejar uma convergência económica com o resto da Europa que sustente uma convergência social. Os estilos de vida, com a aproximação, com as viagens, com os meios de comunicação, etc. As pessoas percebem como é que se vive em Espanha, percebem como é que se vive em França. As aspirações que os portugueses têm relativamente à sua melhoria e ao seu estilo de vida, quer dizer, só podem ser materializadas e concretizadas se, por outro lado, houver uma convergência económica. E aquilo que vimos, desde a década de 2000, é que passámos de 85% do rendimento médio comunitário para menos de 80% do rendimento médio comunitário. Estamos a fazer o caminho inverso. E é preciso falar de políticas que ajudem a inverter este caminho. É que nós temos uma máquina fiscal pesada, mas depois isso acaba por não se refletir nos serviços do dia-a-dia, como, por exemplo,
noutros países do norte da Europa? Aquilo que eu gostaria de ver era precisamente uma resposta alicerçada num conhecimento de facto e material de tudo isto que acabou de referir. Eu gostaria de haver muito mais mensurabilidade de performance dos serviços públicos, até com métricas que pudéssemos comparar. SNS. Não basta comparar o peso no PIB. Nós formos comparar o peso do PIB da educação ou da saúde, na educação, por exemplo, até está relativamente elevado face ao que é a média comunitária, se não estou em erro. Eu tenho em mente números da OCDE. Mas depois o que interessa não é isso. O que interessa não é quanto é que se gasta. O que interessa é como é que as pessoas são beneficiadas com esses serviços públicos. Por isso eu gostaria de ter uma abordagem à performance do Estado, que pudéssemos ter um benchmark para comparar com outros países e ver se eles com mais recursos conseguem fazer mais, mas se com os mesmos recursos conseguem fazer melhor. E se conseguem fazer melhor, como? E então importar essas práticas para melhorar também a máquina do Estado, para nos ajudar a trazer mais qualidade nos serviços públicos, que era precisamente aquilo que estava a apontar. Mas sem haver este diagnóstico profundo, é muito difícil a perceber o que é preciso mudar e como. Nós temos aqui também uma novidade em relação aos jovens, aos estudantes, a questão das propinas, que depois vão ser compensadas mais à frente quando entrarem no mercado de trabalho. Os jovens não precisavam era de um alívio imediato no dia que corre, hoje, e não pagarem as propinas. Este arrastar no tempo vai fazer a diferença? Pode incentivar? Vamos lá ver, à saída temos aqui duas questões. Uma coisa é como é que um estudante se mantém para ir à faculdade, não é? Porque não estamos a falar só das propinas. Não estamos a falar nas grandes cidades, então, da habitação. Uma pessoa que vive fora de Lisboa, e vamos lá ver, as universidades estão quase todas sediadas em grandes cidades, não é? É onde o custo da habitação tem subido de forma mais significativa. Por isso, obviamente que esta medida de reembolso de propina não vai contar para nada quando se faz as contas ao fim do mês e se vê se sobra dinheiro para pagar tudo ou não, para poder ir estudar para Lisboa, para o Porto, para Coimbra, para a cidade, ou para Braga, para a cidade que for. Por isso, nesse sentido, não. Poderá ter algum impacto à saída da faculdade, em que a pessoa compara o ordenado que recebe cá, líquido, com o ordenado que receberia noutros países e, talvez assim, contribuir para estancar este êxodo que estamos a ter de licenciados e que custa tanto ao país. Agora, se isto vai fazer a diferença, quando estamos a falar de ordens de grandeza 3, 4 vezes, creio que não. Creio que é apenas mais uma ajuda, mais um penso rápido, se quiser, que não vai mudar o jogo. O que mudaria o jogo seria conseguir transformar o país em termos de ambiente económico para produzir mais riqueza, para sustentar, de facto, o pagamento de melhores salários e que deixemos de ter esta vontade de emigrar por questões económicas para podermos ter níveis de vida que cá não conseguimos. E uma das maiores críticas da oposição é mesmo a questão da habitação. As taxas de juros deverão subir ainda mais. Aquilo que é apresentado pelo Governo vai resolver algum destes problemas para os portugueses? No que diz respeito às taxas de juros, não. E não sou eu que o digo, é o próprio Primeiro-Ministro António Costa, que disse, que já veio a público reconhecer, que as medidas que fez para a questão do crédito à habitação não foram suficientes e que já aqui antecipou que irá apresentar mais medidas, creio que até ao fim do ano. Nesse sentido, creio que nós estamos a falar até de... Podemos esperar novidades do BCE já para a próxima semana? A expectativa que existe neste momento é uma probabilidade muito elevada de uma subida de 25 pontos base da taxa diretora na reunião de 14 de setembro, que entrará em vigor pouco tempo depois. Neste momento, o cenário central com que os economistas trabalham é que a inversão das taxas de juros só ocorrerá após fevereiro do ano que vem, e aí podemos ter algum alívio. Nós estamos a falar de que, em alguns casos, há aumentos substanciais da prestação do crédito, que em alguns casos pode até atingir o dobro para os créditos mais recentes, não é? Ter um aumento de 100% na prestação de crédito à habitação, o que obviamente que é algo de muito impactante na vida das pessoas e, em muitos casos, pode estar a fazer essas pessoas passar por situações de privação social e material que são indignas numa sociedade moderna como a que temos hoje. Mas nunca vamos voltar, pelo menos num tempo próximo, a ter valores da prestação como tínhamos há uns tempos. Isso é uma ilusão? Há duas coisas. No curto prazo, decididamente, não. A médio prazo é uma pergunta que tem motivado muita discussão entre os economistas. Se o mundo mudou muito relativamente a 2019 ou não. Isto tem a ver com variáveis como de que maneira é que a Ásia continua a comprar muita dívida no Ocidente. Ou seja, qual vai ser a taxa de juro no longo prazo, não é? Isto tem a ver muito com as dinâmicas demográficas, com a transição demográfica que a Europa está a passar, com a mudança de orientação de investimento e de padrões de poupança do Sudeste Asiático. Tudo isso irá determinar o que é a taxa de juro de longo prazo. Existe muita incerteza acerca disso. Neste momento, creio que os mercados financeiros, nós podemos ir ver ao mercado dos derivados, a outros produtos financeiros,
financeiros qual é a taxa de juros de longo prazo que está implícita nesses contratos e não vejo uma mudança substancial e dramática face àquilo que tínhamos em 2021 ou 2020. Mas nada como esperar para ver. Vamos ter de aguardar. Pedro Brinca, obrigada pela sua análise. Obrigada.